Ah, ô Luz, olha só, o que tu acha? Tu que gosta de natureza. Eu resolvi botar esse pinheiro aqui dentro. Só que eu tô achando meio estranho. Talvez se a gente eu falar com os vagalumes e pedir pra eles pousarem ali, vai ficar mais legal. Ah, eu não tinha pensado nisso antes. É que eu tinha uns negocinhos aqui que eu pensei em pendurar, olha só. O que tu acha? Né? Eu acho que fica legal, dependendo do que for pendurar. Tá, gente, mas se for botar, bota no cantinho lá. Não deixa no meio da sala, porque daqui a pouco chega o pessoal da guilda aí, vai tropeçar, vai cair tudo, vai fazer barulho. Os cogumelos ia ficar legal. Pendurar uns cogumelos. Que hora será que o pessoal da guilda vai chegar? Acho que eles iam gostar de comer uma coisa, né? Vamos fazer? Não, gente, até antes do pessoal da guilda chegar, é melhor não falar na frente deles, mas a gente tá meio apertado de peças de ouro. Ai, não. E o final do mês vem aí, né? Vai vir o... Tá, mas isso aí é culpa deles, sabe, né? Se a gente tá com problema de peça de ouro. Vai vir o senhor Abdômen aí e vai querer cobrar, né? O aluguel aqui da guilda. Senhor Abdômen? E aí? O senhor Abdômen. É. O senhor Ventre. Senhor Ventre. Senhor Ventre. Senhor Costas. Eu fui lá na cidade e eu peguei essa missão aqui no mural, que é a missão que mais paga. Estão pagando uma bolada, olha aqui a quantidade. Ai, não, essas aí sempre dá merda. A que mais paga? A que mais paga, que tá pagando mais, porque essa missão é muito antiga. É uma missão que tá há muitos anos e nunca ninguém conseguiu resolver. Olha só, é que é um mistério. Fala que tem um senhor que aparece todo ano, durante uma época do ano. Não se sabe bem se é um senhor, se é uma entidade, se é uma fada, se é uma bruxa, o que é. Que ele aparece todo ano e deposita presentes nas casas e some. Nossa. E daí tem um banqueiro muito rico que ele tá oferecendo uma recompensa pra quem descobrir qual é a origem desse senhor. Mas por que ele quer saber? Ele quer capturar ele? Será que ele tá desbancando o banco? Não sei, daqui a pouco ele quer fazer uma parceria, porque o cara vem e entrega presentes, né? Ele deve querer cobrar pelos presentes, eu não sei. Brinde do banco, podia fazer propaganda, né, de repente. Não Panfleto. sei. Não sei por quê, mas eu sei que tá pagando dinheiro. Eu acho que é uma boa, porque a gente não vai fazer mal pra ninguém. Eu já ouvi falar de umas renas que, numa época do ano, tenha um trabalho temporário aí, daí elas somem. O nome disso daí é... Esqueci o nome. Bico. Não é bico, é porque rena não tem bico, como é que é o nome? Chifre. É isso, elas vão fazer um chifre, exatamente essa palavra, parabéns. Oi de casa. Olha que legal esse pinheiro, isso me lembrou uma piada. Por que o pinheiro não se perde na floresta? Por quê, bro? Porque ele tem uma pinha. Porque ele tem um GPS, né? Tecnologia. Mas agora eu fiquei pensando, Tiamat, nesse negócio que tu falou de um velho invadir a casa das pessoas de madrugada pra deixar embrulho secreto. Nem sempre um bom velhinho é um bom velhinho. Olha, se isso acontecesse, eu ligaria pro 190. É o velho saco. Eu não lembro ter falado que o velho invade a casa das pessoas, que deixa um embrulho secreto. Não falei nada disso, tem mais informações. Mas na minha imaginação foi isso. Tinha um tio meu que fazia exatamente a mesma coisa. O que aconteceu com ele? Tá preso. Lá encharqueados. Faz sentido. Eu sabia. Encharqueadas. Beleza. É legal que o Bron, ele sempre regionaliza, né? Ai, cara, que merda. Mas enfim, Baldur, aproveitar que tu e o Bron chegaram, olha só. Tô com uma missão nova aqui, pra gente tirar a barriga da miséria nesse Natal. A gente tem que descobrir qual é a origem de um senhor chamado Papai Noel. Vocês já ouviram falar? Aquela coisa, né? Quando a gente acha tempo. que vai ter férias, aparece o Tiamat com uma missão. Papai Noel, já ouvi esse nome. O que adianta ter férias e não ter dinheiro? O que adianta? Ô, pessoal, olha só, eu tenho um livro aqui que eu acho que pode ajudar a gente, ó. Esse aqui, ó. É bem grandinho, ó. Se chama Histórias que o Povo Conta. Deve ser verídico, né? Folclore? Tem bastante história aqui. Eu vou dar uma olhada aqui enquanto vocês conversam aí. Pois é, Baldur, chega aqui. Fala. O que tu acha? Tu que é um paladino do conhecimento, o que tu acha que a gente pode fazer pra tentar, não sei, bolar algumas teorias? Não sei. Que a gente tem que tentar descobrir qual é a origem do Papai Noel. Papai Noel tá escrito aqui. Tu sabe onde esse cara mora? Não, por isso que tá valendo dinheiro, senão eu liguei a pagar. Tá, mas o que a gente faz com essa informação? Tem que passar pra alguém? Como é que a pessoa vai avaliar se a informação é verdadeira ou não? Eu acho que a gente vai chegar pra quem deu a missão ali, né? A gente passa o endereço e o cara vai lá confirmar. Quem deu a missão? É um banqueiro, tá escrito o nome dele aqui, ó. Senhor
fumado. Beleza. Tá bom pra mim. Vai lá onde confirmar, só pra ter ideia. Porque se ele souber onde ir confirmar, eu vou lá pra descobrir qual é a história. Não, é que assim, ó, na verdade, o que ele é? Ele tá pagando pra o grupo de aventureiros que conseguir falar pra ele sobre onde está o paradeiro desse senhor e qual é a origem desse senhor aqui, estudar a história desse senhor. Ah, o paradeiro também. Tem que saber onde tá e a origem. Ah, tá ficando complexo. Ele vai pagar uma grande quantia em peças de ouro. Ah. Mas e se esse cara não existe? Bom, aí a gente tem que provar pra ele que não existe, talvez. Mas aí é mais fácil. Provar que não existe pra uma pessoa que nunca encontrou alguém. Mas se não existe, não quer dizer que não é verdade. Eu acho muito difícil provar que não existe uma coisa pra uma pessoa que nunca encontrou aquela coisa. Eu acho que é mais difícil provar que existe, inclusive. A gente pode se separar, cada um vai pra um canto, tentar pesquisar, e depois a gente se reúne e vê o que a gente descobriu. Beleza. Se a gente descobriu algo assim de que pareça verdadeiro. Beleza, eu vou pegar meus pergaminhos. Meia-noite, pessoal. Meia-noite a gente se encontra aqui, então. Eu vou ali no meu quarto, vou dar uma estudada e já volto. Tá bom. Mas nem tem livro lá, Tro, vai olhar pras paredes. Eu vou tocar uma música e minha mente refresca. Tá, mas tu não tem esse livro, Histórias que o Povo Conta? Será que não tem nada aí dentro? Não, aqui eu já dei uma lida nele aqui, não tem nada disso. Bah, foi rápido, hein? Ah, então me passa esse livro aí que eu vou dar uma segunda olhada pra ter certeza. Tá, toma aí. Já dei uma lida e não tem nada que o Tro fala quando ele tá com preguiça de ler, tá ligado? Aham. Eu tenho umas canções antigas que eu acho que pode ajudar nisso. O cara leu um livro 2 minutos, foi rápido. Aham. Eu fui no índice, tu acha que eu sou burro? No índice não tinha nada sobre Papai Noel. Ah, não. Aí sim. É que o livro tinha 3 páginas também, né? Tá certo? Não, pode ter outro nome, na verdade, mas vai olhando aí, Baldur. Ah, mas aí eu não considerei. Baldur vai puxar pra nós. Eu vou tentar pesquisar só por Noel, porque ele pode ter sido o papai só depois que o livro foi escrito. Né? É. Sim, pode ser o nome de solteiro também, né? Dependendo. É. Então tá, gente. Meia-noite estamos de volta, hein? Tem um segredo, meia-noite eu te conto. Que horas são? Agora são 11h50. Ai, que bom. Vamos se dedicar muito a essa missão. À meia-noite. Ô, gente, olha só. Eu acabei pesquisando, né? A gente teve muito tempo pra pesquisar sobre essa questão do Papai Noel, a origem dele, onde é que ele tá, na verdade. É que uma vez, quando lá na minha tribo, eu ouvi uma história de um tal de Papai Noel, mas não era um simples Papai Noel, era Papai Noé. Ah, era o Papai Noé. Noé. Só que olha só, por que Papai Noé? Porque ele era pai de pet. Ele tinha muitos e muitos animais, Papai Noé. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Claro. Ah, tá. Construir um barco. Exatamente. Arca. Ele tinha uma arca. Ah, ele tinha uma arca. E uma vez parece que choveu muito e ele queria salvar esses animais, que ele tinha muitos e muitos animais, ele foi salvar essa galera. Mas isso não é relacionado em nada com a questão dos presentes. É, pois é. Não é mesmo. Ele entrega presentes. Ele vai dando pets pras pessoas. Pois é, bro. E a parte dos presentes, como é que fica? Não, mas isso aqui é passado, não é presente. Foi antigamente essa história, hoje em dia é outra coisa. É, pode ser. Não, mas acontece muito, né, dos nomes mudar, né? Isso, não tem associação nenhuma, também acontece. Mano. Tá, é isso que tu descobriu? Caraca. É, são 10 minutos, né? Não é muito Pra tempo. 10 minutos tá bom, né? Tá bom. É. Mas, ô, galera, eu não li livros nem nada quando eu tava lá em cima, até vou confessar. Não, então volta lá e vai ler, troço, senão não adianta nada. Não, vou confessar, vou falar a real pra vocês aqui, ó. Eu peguei no sono, tá? Peguei no sono, Tá bom. acabei acordando, mas no meu sonho, de tanto pensar nisso, me veio um estalar. Porque eu vi essa história quando eu era pequeno, gente. A história é a seguinte, pessoal. É mais ou menos assim, talvez eu não vou saber contar realmente quando ela foi contada pra mim, mas o que ficou na minha cabeça é o que vale. O que ficou na tua cabeça é o que vale. E aí que nasce a Guerra Mundial, né? O que tá na minha cabeça é o que vale. Tá bom? Daí que nascem os maiores conflitos da história da humanidade. Ninguém discorda. De acordo com quem, eu não sei, mas aqui. Bom, o Noel, na verdade, era um menino, uma criança muito pobre. O nome dele era Noel. Ele vivia num povoado, num vilarejo muito distante. E ele não tinha nada, ele era muito pobre. Mas ele tinha amigos. Todos os amigos dele também, crianças pobres que viviam com ele. Todo mundo pobre. Era uma vila muito pobre, um lugar pobre. Mas um dia o Noel descobriu que ele tinha um pai que era muito rico, mas muito rico. Pai ausente. Esse pai descobriu que ele tinha esse filho dele, que era o Noel,
e começou a compensar toda essa época que ele não tinha ele como filho e começou a dar presente pra ele, loucamente, dar presente. Só que o Noel, ele não queria presente. Não era isso que ele queria. Então, ele dava todos os presentes que ele recebia do pai dele pros amiguinhos dele pobres. As crianças ficavam muito contentes e agradeciam o Noel por isso, né? Só que os adultos diziam pras crianças que os presentes, na verdade, não eram o Noel que dava, mas o papai do Noel. Já vi onde vai fazer história. Era o papai do Noel que dava os presentes. Só que as crianças começaram a pedir, então, pro papai do Noel. Só que ele nunca dava pras crianças. Então, o Noel disse pra enviar cartas, que assim elas receberiam os presentinhos. Mas na verdade era o Noel que recebia as cartinhas e não deixava chegar pro pai dele. E aí desviava os presentes pra dar pras crianças, né? Quando o Noel cresceu, ele herdou a fortuna do pai e passou a cuidar das crianças pobres. E abriu uma gigante casa para acolher crianças órfãs e perdidas. E a lenda foi se espalhando e, quando as pessoas queriam pedir algo, elas precisavam enviar uma carta pro papai do Noel para elas receberem. É essa a historinha que eu tinha ouvido. Ai, que fofo. E tu era uma dessas crianças? E o filho do Papai Noel não era ninguém menos que Albert Einstein. Herbert Richards. Eu tinha um amigo que era uma dessas crianças. Mas tem a ver com o meu passado mesmo, galerinha. Sim, não tem nada a ver com presente, igual a minha história. Passado que tem bastante presente, né? Falando em presente, né, Bruno? Tá, mas no caso, tu ganhou um presente do Papai Noel, Tro? Eu ganhei um presente do Noel, né? Mas ele pegou do papai dele, sim. Do papai. Cara. Tá, mas então ele fazia só o meio de campo ali. Não, ele não queria presente do pai dele. Aí ele pegava os presentes e dava pras crianças, né? Porque ele gostava de ver os amiguinhos dele felizes. Tá, então Tem o pai gente que é dele assim. dava o presente pra ele e ele entregava pras crianças. Foi isso que eu falei na minha história, estou ouvindo. É. Presta atenção, ô Tiamat. Foi aí que nasceu os Correios, né? Conta de novo pro Tiamat ouvir dessa vez, ô Tro. Tem problema, não. Eu tô só tendo certeza que é isso, né? Só pra garantir. É pra gente não, também sim, poder mesmo. conversar sobre o assunto, né? Só pra ter certeza que era essa bosta. E aí os pais diziam que não era o Noel que dava os presentes pras crianças, era o papai do Noel. Então acho que é aí que começou a entrar essa lenda. Tá, e o trenó, o que tem a ver o trenó, Tro? Ah, o trenó é por causa que isso aí é que o pessoal inventou depois, né? Tá, e se as crianças não se comportassem, elas não ganhavam. Ah, não, mas essa é outra história que eu ia contar do negócio de comportar. É isso aí, essa história é tá. me contar. Eu gostei. Mas vamos deixar as ruins pro final. Cada vez mais verídico, né? Então saí ali na floresta, fui falando com alguns animais. Mas eu vi tu subindo pro quarto. Não, eu saí pra rua. Ué? É que eu saí pela janela lá em cima. É, o quarto dela tem uma árvore ali que ela dorme lá em cima, ele concorda. Tem um galho de uma árvore ali que vai na minha janela, eu saio por tá. aí. Ela entra dentro da árvore. Lusa celeste. Eu saí ali, daí eu já tinha escutado algumas coisas e tal, e daí fui falando com os animais, umas pessoas, e descobri uma coisa. Que essa história, na verdade, ela não começa dessa forma tão bonita, assim, que o Troá tá falando, assim, dessa coisa dos presentes e tal. Tão bonito como uma vila pobre, Não! um pai Depois- ausente, realmente O bonitaço. final da história, gente. É bonito mesmo. Do Noel distribuindo presente pra todo mundo. Noel altruísta. Ô, Lusa, só pra confirmar, tu tá vindo aqui na frente de todos nós, aqui o Troá contou essa história bonita, né? Contou toda dramatizada e tá querendo me dizer que a história real não tem a ver com a história que o Troá tocou numa música durante os 10 últimos minutos. Não tem nada a ver. Quem diria, não é mesmo? Não, tem São uma coisa múltiplas, a ver né? que Não é possível. tem uma pessoa chamada Noel na história. Ah. Esse homem, que hoje em dia a gente conhece por Papai Noel, na verdade, ele era uma criança que teve um destino um pouco triste. Olha. Assim, como vocês devem saber, no lugar que a gente conhece por Polo Norte, tem 6 meses de dia e 6 meses de noite. Não né? sabia. Bom, agora sabe. Não, tem 12 meses de dia e 12 meses de noite, não? Eu acho que é 6 meses de dia e 6 meses de noite. É que aqui a gente tem 12 de cada, porque no dia de dia e de noite é de noite. Lá tem um pôr do sol e um nascer do sol por ano. 24 meses no ano, então. Não, caramba, no mesmo dia pode ser dia e noite no mesmo dia. Vai, o Bruno sabe fazer conta. Enfim, Tu falou 12 mais 12 é 24? Não falei 12. Dependendo de como definir dia, é só um dia muito comprido, né? tem 6 meses É, de sol
e 6 meses sem sol. Dia não no nosso padrão de dia. Dia no sentido de ter sol no céu. Pera aí que o grupo bugou. Vamos lá, pessoal. Bugou. Tem dia que é noite. Assim, olha esse jeito de explicar. Tem dia que é noite. Tem um nascer Tem do noite sol clara, é verdade. e um pôr do sol por ano. Nossa. Ou seja, Caramba! o dia demora 1 ano pra acontecer lá. E eles não têm um fuso horário próprio, sabia? Ah, Um dia no Polo Norte equivale a 1 ano aqui. É isso que ela tá dizendo. Exatamente. nossa. Não. É. O quê? Isso. É isso É aí. igual o Nether do Minecraft. Ela se perdeu, Continuando. Ela não sabe mais o que tá dizendo. A população dessa região tem como conhecimento que as crianças que nascem na virada, então no momento que o sol se põe e começa a noite, elas estão fadadas a serem levadas pelo demônio do gelo. Porra! Tudo isso? Ele é chamado assim, Caraca! demônio do gelo. Não é velho do saco, Do não? lado, Não. do lado, Não, não. tráfico hardcore. Sim, eu falei que era triste. Não, a minha também, depois. Não podia ser o exército, né? Não podia ser o exército levar. Eu acho que não é tão triste assim, porque tu parece bem contente com a história, Lúcio. Eu tô rindo de vocês, não da história, tá? É verdade. Ah, tá. Sei. Então só pior. Então é conhecido lá que as crianças que nascem nesse dia são levadas pelo demônio do gelo. Então os casais Ui. fazem de tudo pra impedir Não faz. de ter filhos. Não faz de tudo. nesse momento específico, tá? Não fazem de tudo, não. bebê. É, só que às vezes acontecem acidentes, né? E também, como se sabe, as crianças não nascem exatamente no momento que é previsto. Nem sempre, né? Sim. Então, uma mãe que estava grávida, conhecendo os sinais do parto, porque ela já tinha tido filhos, ela vai em busca dos druidas da região, implorando a ajuda deles pra salvar esse bebê. Caraca. Porque ela sabia que ele seria levado pelo demônio do gelo. Nossa. Os druidas se reúnem com seus anciões em busca de uma forma de barrar esse demônio também, porque eles já sabiam que esse demônio fazia isso, né? Já era uma coisa que incomodava eles, porque ia contra a linha natural da natureza. Sim. Linha natural da natureza, ficou ótimo, mas ok. Que é natural, né? Da natureza. Então, depois de estudar muito isso, eles descobriram uma forma, mas pra isso a mãe da criança não ia poder ficar com ela. Ela teria que abrir mão de criar essa criança pra poder ser salva. Então, pra isso, os druidas descobriram uma forma que os guardiões da natureza poderiam proteger essa criança. E eles acolhem ela no momento da natureza e escondem pro demônio do gelo não conseguir pegar ela. Não tinha GPS naquela época, né? É, só tinha mapinha. E não tinha pinheiro também, né? Lá no Polo Norte não tem pinheiro. Não pega GPS, não tem sinal de telefone. Eles deixaram a mãe dar um nome pra essa criança no momento do parto e ela chamou ele de Noel. Por quê? Porque ela gostava desse nome. Ah, tá. É bom quando tem uma origem. Ó, crítica à origem da luz. É, já criticou, né? Quero ver a dele depois mas aqui. Ele foi levado e criado por esses protetores da natureza, né? Foi levado? Foi levado pelos druidas, porque ele não ia ficar com a mãe. Achei que ele era muito malvado. Ele teve que ser escondido do demônio do gelo. Ah, tá. Muitos anos depois, quando ele já era adulto, ele queria uma forma de impedir que isso acontecesse com as crianças, delas serem levadas pelo demônio do gelo, porque ele sabia que ele foi salvo, mas isso não acontecia com a maioria das crianças. Então, todos os anos, nessa noite da virada, ele levava alguns itens que poderiam proteger essas crianças e essas famílias. Ele virou um curandeiro também. É. Então, com a ajuda das renas da região, ele sobrevoava as casas, largando esses pacotes que tinham esses itens de proteção pra impedir que o demônio do gelo pegasse essas crianças. E daí que veio essa história do Papai Noel. E aí botaram papai porque sim. Botaram papai que sim. É bom que até o momento todas as histórias são extremamente coerentes e todas explicam absolutamente todos os furos. Tá muito difícil decidir qual é a verdadeira. É verdade. Não, é que ele, como na verdade, ele acabou se passando do estado de humano dele pra um guardião também. Sim. Ele acabou se transformando nisso. Então ele nunca poderia constituir uma família. E como ele protegia as crianças, ele foi chamado de Papai Noel, porque era como se ele fosse um pai pra aquelas crianças. Isso ficou estranho, mas era simbólico. Mas sabe por que ele não tem filho, né? Por quê? Porque o saco dele é de brinquedo. Muito prático. Bom, e com essa, finalizamos a minha história. Ai, ai. Eu que não ia aceitar o presente.
desse sonho. Ô, Lusa, teve uma canção que eu ouvi falar uma vez numa língua, que é a língua Inuit, que é os povos antigos que viviam no norte. Não sei se tu sabe. Sim, sim. E tu sabe como é que se diz papai na língua Inuit? Como? Não, eu queria saber também. Ah, merda! Que vai que tem a ver com papai. É papai. Né? Eu sei que papai, no Tupi-Guarani, ele quer dizer abraço. É. Abraço! É porque o pai, ele é uma figura paterna, e o pai, na tribo, enquanto a mãe é a inteligência, o pai é a força. O seio da família. Não, ele é os braços fortes, então ele abraça, entendeu? Ele tem braços fortes. Ah, tipo, existe. Dependendo da tribo e da tradição, a mulher que é a mais força. O quê? Força, símbolo de força. Mais força. mulher é a mais mais força. Tá bom. Tem que maneirar no hidromel aí, né? A mulher é a mais força! É a mais forte. Ele errou e errou a correção. Força, mais força. Ah, não, velho. Começou, né? Mais forte. Eu ganhei meu presente de Natal já! Ah, meu Deus do céu. Ah, mas o Baldur com certeza sabe uma história muito mais intelectualmente desenvolvida. Ah, com certeza. E a minha história, eu tava vasculhando esse livro que o Troá rapidamente fez uma leitura dinâmica. Procura do termo Papai Noel. E aí, como aqui tem muito barulho aqui, né? O pessoal tá sempre gritando. Quem cala a boca. O Bron tá sempre esbarrando em alguma coisa. Eu fui ali pra fora, procurei um canto. E aí, enquanto eu tava lendo, passou um senhor, né? Um trabalhador. Que tava cantando uma música. E eu lendo a história, ouvindo a música, eu notei que aquela música era derivada da própria história e que tudo tava relacionado. E eu vou contar pra vocês do começo. Há muitos e muitos séculos atrás, numa vila onde hoje conhecemos a região como Polo Norte, Olha. um homem chamado Nino Belwen, da Ordem dos Feiticeiros de Delsme, Caraca. queria fazer um grande ritual em uma pequena vila que existia lá. E esse ritual, ele chegou nessa vila, ele usou dos meios que feiticeiros usam pra convencer as pessoas, ameaças e tudo que essas coisas de feitiçaria aí, que eu não quero entrar muito, e convenceu o povo, né, que o melhor mesmo era ajudar ele a fazer esse tal ritual, mesmo sem eles entenderem muito bem do que se tratava. Aí, uma noite antes do ritual acontecer, uma mulher dessa vila, ela chamou um dos jovens homens. Era jovem, mas era forte, buscava lenha, era uma pessoa que poderia tentar resolver o assunto. E essa mulher era muito mais intelectual. Ela chama esse homem e pra abafar o caso, assim, pra não conversar com ele em qualquer lugar, eles vão até uma capela, fingem que estão rezando, enquanto ela conta que descobriu que o verdadeiro plano do feiticeiro Nino era, na verdade, fazer um ritual que ia matar, ia acabar com a vida de todo mundo da vila. Caraca. Meu Deus. Caramba! E a parte do Noel nesse ritual era bater um sininho. Um sino bem pequeno. O sino pequenino? Ela desmistificou esse ritual e falou pra ele que se ele batesse o sino numa frequência diferente, ele podia inverter o ritual e, na verdade, quem ia morrer ia ser o grande feiticeiro. E aí o Noel aceitou isso. Isso é muito verdade, porque já aconteceu com a gente. Lembra aquela vez que a gente tocou numa frequência diferente e deu uma merda muito grande? Exatamente, é isso aí que eu tô falando. É tudo baseado em fatos verídicos. Sim. É verídico. E aí ele decorou, memorizou isso, né? Talvez alguma pessoa tenha visto que eles estavam ali, eles fingiram que estavam rezando. E aí no outro dia, quando eles foram performar esse ritual, o Noel tava tocando o sino e tocou ele numa frequência um pouco diferente. Só que, infelizmente, o grande feiticeiro da Ordem de Delsme percebeu isso e ele, infelizmente, mudar um feitiço no meio do caminho é muito complexo, mas ele conseguiu jogar com as palavras. Ele era um feiticeiro que já tinha vivido muitas décadas, então ele sabia muito disso. E ele acabou mudando o ritual, apesar de que ele morreu e que o povo teve sucesso. Todo o povo daquela vida foi amaldiçoada em torno do grande Noel. No, God, please, no! Caramba. E o Noel, Caraca. devido às limitações que é mudar um feitiço, o feiticeiro teve que pensar na coisa mais absurda de todas pra fazer com que o Noel quebrasse essa maldição. Porque ele não queria que o Noel quebrasse essa maldição, né? De forma alguma. E aí ele falou que pro Noel quebrar essa maldição,
ele teria que entregar presentes a todas as crianças do mundo em uma única noite, vestido em roupas quentes, mesmo indo até países tropicais, munido apenas de um pequeno conjunto de renas e um trenó. Só isso. Caraca, e aí ele nunca conseguiu cumprir essa grande missão, mas ele descobriu que seria entrega para a maioria das crianças, pelo menos, a vila continua viva e ainda há esperança no ano seguinte. Nossa. E aí, a grande música que esse homem tava tocando tem tudo a ver com isso. É uma música de esperança e uma música que dá instruções, que é bate o sino pequenino, sino de Bel-En. Ah, agora eu entendi! Que é o feiticeiro. Já nasceu o Deus-me. Quem é o Deus-me? A ordem de feitiçaria. Deus-me Cara, Nino, que é o nome dele. Deus menino, cara! Olha a volta que o Então cara tem fez. que bater o sino pro bem do povo, entendeu? Caraca! Paz na Paz terra, na terra. pede sino, alegre a cantar. Nossa. Obviamente, a música muda, vai vindo. Daí tem essa coisa de abençoe o Deus, menino, mas isso pode ter sido, né? Pode ter sido que algum outro feiticeiro da ordem de Deus me deu essa mudança. Mas tem até a passagem da capela, né? Que é hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela. Na letra original era fomos à capela, felizes a rezar, que na verdade é só uma dissimulação sobre o que eles estavam fazendo lá, que era passar a verdadeira magia que poderia salvar todo o povo da vila. E, na verdade, essa é a origem do Papai Noel. Como é bonita essa história. Caraca! Ao soar o sino pequenino. E esse negócio de chamar ele de papai foi só porque ele entregou o presente pra uma criança e ela falou, eu não posso receber, tu não é meu pai. E daí ele falou, não, se for assim, pode me chamar de Papai Noel. Nossa. E aí ficou esse negócio aí pro... Juntou todas as pontas. Ah, que complexo. Ô, Baldur, deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, essa página que eu pulei. O Baldur começou a falar, eu pensei assim, tá, mas o que tem a ver o papai? Ah, o papai deve ser pra quebrar o encanto, ele tem que sacrificar o próprio filho. Nossa. Isso é algo grande. Só piora, não tem né? nada a Acho que esse é outro Nada a ver. ritual, esse aí. Não, é ainda outro. bem que não, ainda bem que não. Foi... Talvez fosse até a vontade do feiticeiro, mas mudar um feitiço no meio do caminho tem limitações. Talvez ele quisesse até um desafio mais... Ah, não, é muito complexo. Mas é isso aí, né? Magia é uma coisa muito complicada. É. Sim, por isso que eu não gosto. Ô, Baldur, e pra te falar a verdade, cara, eu acho que, na verdade, a tua história pode ela não tá 100%, mas o que eu li nos pergaminhos que eu tava lendo aqui, conversa muito. Então eu acho que isso se criou um folclore. É, foi se transformando. Teve a história que aconteceu e foram criadas vertentes pra explicar ela. É muito possível. Não, e folclore porque é folk, né? É folk ali. Folk, E lore. folklore. Lore é por causa Aham. da história, é o cerne, exato. Sim, é a história que o povo conta. A história que o povo Exatamente. conta, beleza, Brasil. Tá aí, ó, Do é o livro, Tupi-Guarani. ó. Tá tudo aí. É, a resposta inteira era o livro do Troll. Exato. Viu, Troá? Se tu tivesse olhado melhor. Pô, Tro, como é que tu deixou passar, Tro? Não, o Troá, ele deu Ctrl F no livro de papel, como é que conseguiu? É, por isso. Não entendi também como é que fez. Isso eu acho que foi mais impressionante até que a história. Mas, e ô, Baldur? Opa. Olha aqui, pega esse pergaminho aqui. Essa letra aqui é parecida com a letra que tava escrita no teu livro? Sim, é bastante semelhante, claro. Pois é, eu acho que tá na mesma linguagem até. Olha só, A língua dos malucos. pelo que eu tava lendo aqui, existiu um Papai Noel, tá? Que ele era um marceneiro. Sabe o marceneiro esse que trabalha com madeira, né? Eu acho que é. Marcena. Vou falar uma coisa. Marceneiro é o que trabalha na marcena, né, cara? É marceneiro ou marcineiro? Marceneiro. Ai, cara. Marcena deve ser algum tipo de derivado de árvore, não? Não. Pode ser. Tu diz? Dizia no pergaminho ali que ele morava no Polo Norte. Eu não sei por que as pessoas vão pra um polo tão negativo, né? Porque tem um negócio de atração, entendeu? Ah, sim. Ele era do sul, provavelmente, né? Daí puxou. Ele era uma pessoa muito positiva, daí ele acabou indo pra lá. É, os opostos se atraem. É. Exatamente. Mas aí ele passou boa parte da vida lá, ele tinha uma marcenaria lá, então, numa vilazinha e tal. A vilazinha, na volta, tinha muita neve, tinha alguns pés de eucalipto ali na volta e tal, que o pessoal cortava pra fazer lenha, enfim. E daí tinha muitas crianças na vila, porque o povo, quando se junta, ele se reproduz, né? Ele se... Eucalipto na neve.
Tinha o pé de eucalipto na neve. No Polo Eu não sei Norte. se é eucalipto. Dizia árvores no pergaminho. Imaginei eucalipto. Ah, então deve Aí ser tu eucalipto, botou então. eucalipto. É um Não pinheiro. pensou em pinheiro? Ah, pode ser um pinheiro de eucalipto. Como você é burro. A tradução tava errada, provavelmente. Ah, é verdade. É, isso aqui é licença poética, Tro. Aí, Troa não entende disso aí. Eu não entendo de poética. e daí, ele era rodeado, ele tinha a marcenaria dele, ele trabalhava sempre sozinho. Mas, como era uma aldeia muito pobre, tudo começa em pobreza, né? Eu já vi que o Papai Noel, com certeza, ele era pobre, porque todas as histórias começam isso. Esse é o ponto de conexão de A tudo. minha, ele não era pobre, ele só ia morrer. É verdade. Na minha ele vai ser rico. Na minha, ele ia morrer, mas não era pobre. Não necessariamente. Considerando que ele não morreu, talvez ele fosse até rico, né? É. Lá do Bro, ele vai ser rico, quer dizer que o Bro vai inventar uma história. Não, a história já tá pronta. Ah, tá bom. Ele morava na aldeia e era rodeado de crianças, que essas crianças, como era muito frio, Elas eram pobres. Pera. Rodeado de criança. Eu vou ter que me segurar pra conseguir falar isso com os... Criança fazendo uma ciranda no cara, tentando trabalhar, lixando lá a madeira, as crianças fazendo uma ciranda na volta dele. Sai daqui! Vai treta! Não era isso. Eu queria dizer que tinha muitas crianças na aldeia. Como era muito frio, as crianças viviam gripadas, né? Com o nariz escorrendo. Elas viviam gripadas, com gripe, né? Elas Aquele sofriam ranho. lá... elas tinham uma má influenza lá, né? Que era da gripe. Aham. Elas estavam sempre doentes, né? Então o pessoal das guildas vizinhas falavam que o Papai Noel, ele tava sempre junto. Quê? O Papai Noel tava... Não Ele entendi. não consegue falar. O papai... Respira. Aí tu consegue. Então o Papai Noel, ele tinha ali a marcenaria dele, ele tava sempre com... Lá tinha muitos doentes, né? Ah, não. As crianças gripadas, doentes, tá? Doentinhos. As crianças eram baixinhas, né? Eu acho que o Tiamat não é capaz de terminar essa história. Calma, vamos seguir. O Papai Noel, ele tava... É, ele tava certo. Pegou umas renas, tatuou as crianças com umas renas. Nariz vermelho era a gripe. Todo mundo gripado. O cara não consegue, mano. Quer ver que eu vou falar? Não vai ter a menor graça agora que eu vou falar. Não Eu imagino que não. A expectativa que tu colocou na gente é que eu vou morrer e me cagar de tanto eu rir. Tô imaginando o Didi com o Carlos Alberto contando uma piada. Não, e aí... Então ele trabalhava ali e tinha as crianças doentes, né? E como as coitadinhas ficavam ali e elas sofriam de má influenza também, ele começou a dar emprego pra elas, até pra elas... Trabalho infantil. Ele começou a dar emprego pras crianças. As crianças mexiam bastante com a madeira ali, né? Lascando a madeira, então as crianças esquentavam, né? Então o emprego esquentava elas, e elas começavam a fazer brinquedos de madeira e tal. Só que o negócio não tava indo muito bem. Na verdade, o negócio tava indo muito mal, porque ele tinha basicamente uma vilazinha ali onde tinha as criancinhas doentes ali que trabalhavam com ele, e ele tinha que vender pras outras vilas, né? Então ele fez um curso com o coach e ele começou a fazer amostras grátis dos brinquedos pra poder vender. Então ele pegava a amostra grátis, né? Entregava pra criança, só que ele entregava escondido, a criança não sabia que era ele que entregava. Depois eu vou contar outra parte que eu Meu Deus. consegui ler pra entender por que ele fazia isso, né? E daí as crianças recebiam aquele brinquedo, e daí quando elas recebiam, brincavam, viam que era bom, queriam mais, né? Então uma vez por ano ele distribuía esse brinquedo pra... Distribuir as crianças. Uma vez por ano ele... Trabalho infantil, sem licença saúde, as crianças tudo Criança tem que doente, repousar, trabalhando. fica trabalhando pra se aquecer. E ainda não adianta nada. Nariz correndo. Não devem ganhar nem salário. Não, e com o tempo ele foi ficando bem reconhecido, porque diziam que era o Papai Noel e seus doentes, né? E aí uma vez por ano ele distribuía essas amostras grátis pras crianças, né? Só que o que acontece? Ele tinha que saber identificar quais eram as crianças que trabalhavam com ele, porque o que acontecia? Como ele não podia dar dinheiro que ele não tinha, ele dava chocolate pras crianças que trabalham, para os doentes, né, que trabalhavam com ele. Então ele tinha que identificar pra não ficar também, além de dar o chocolate, ficar dando presente pras crianças, né? Então como é que ele identificava? Pelo chocolate, as crianças comiam chocolate, as crianças trabalhavam com ele, os doentes, e eles ficavam boca suja, com a boca suja. Então quem era boca suja acabava não ganhando os presentes, entendeu? Os boca sujas ele não dava porque já tava dando chocolate. E aí ele entregava escondido. Tinha uma noite que ele descia pela chaminé das casas, que era a única parte que os pais
pais não trancavam porque a fumaça da lareira tinha que sair por algum lugar, então aquilo não era trancado. Que bonita essa história. Ele entregava escondido e as crianças achavam que era o pai delas que tinha dado. Então quando amanhecia naquela noite ali no dia seguinte, as crianças viam aquele presente, geralmente na sala de estar, embaixo da lareira, alguma coisa assim, achavam que era o pai, que é uma comunidade que falava espanhol, eles não falavam português, né? E o pai, quando a criança falava, és tu, papá, ele falava, não é eu. Não é eu, 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 não é eu. Olha isso. Mas em espanhol não é eu, é eu. 20 minutos pra isso. Não é eu. Não, mas é o espanhol no Polo Norte, é assim. É castelhano, né? Castelhano. Noel. Exatamente, era esse ponto que eu queria chegar. Segurando essa ideia. Todo esse tempo só pra isso. Noel. E ele era muito rápido e muito furtivo, né? Porque ele fazia um treinamento que ele aprendeu com um monge que visitou a aldeia e morou lá por um tempo. Ele fez um treinamento pra ele ser esguio como um ninja. Ele ficou famoso, essa história se espalhou pelo mundo, né? Como o grande Papai Noel, né? Que ele falava. Papai, sou eu? Noel. Papai Noel e os seus doentes, né? Que o pessoal falava. Sim. Depois que descobriram que era ele que colocava alguns estudiosos e tal, e perguntaram pra ele, conseguiram achar ele ainda no Polo Norte lá, e perguntaram pra ele como é que era o segredo que ele fazia pra ficar despercebido. Ele falava, é treino, ó. Treino. Entendeu? Infelizmente, sim. E daí, com muito treino, ele conseguia. Treino é treino, jogo é jogo. E aí perguntaram pra ele assim, ó, tá, Papai Noel, mas como é que você faz esses brinquedos de madeira se tu não tem nem serra? E ele disse, ho, 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 ho. Cara. Nossa. Caraca, a história já tava ruim, obrigado. E daí, no caso, foi assim que ficou conhecido o Noel com os seus doentes. Muito bom. Muito bom. Muito bom, nota 2. Você já tinha ouvido essa história? É parecido com o que o Baldur falou, não foi? Já tinha ouvido, sim. É parecido. Caraca, eu já tinha ouvido umas 2 vezes. Quase igual, né? Quase igual. Não, nunca ouvi. Tu descobriu da onde é essa, Tiamat? Um pergaminho antigo que tava no monastério que eu trouxe, né? Tem que devolver semana que vem, senão eu vou pagar multa. O Bron botou ali na fogueira pro fogo. Mas é esse aqui que tá na minha mão, como é que eu Tu botou outro na fogueira, Bron? Ah, sim, aquele primeiro que eu tinha visto ali, que era pequenininho. Não, aquele era que eu contei brevemente, né? O que é, de fato, a história, assim, que eu gostaria de trazer aí, que eu fiquei pesquisando nesse tempo todo, é o do Papai Noel Vingador. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Caraca, borracha! Eu vou me esconder se tem Vingador aqui pela volta. Não, ele é o Vingador, porque antigamente, uma certa feita, nasceram os duo-entes. Eles eram entes, é uma dupla, né? Duo-entes. Do mal, na verdade. Exatamente, só que eles eram do mal. Mas é o ente que a gente tá falando. É o ente, ele é uma pessoa. Não, é uma pessoa, ser humano. Eu tava achando que era tipo uma árvore duplicada, tipo o ente, sabe? Não, por isso que, ficam com seus entes queridos, sabe? Eram uns entes, só que na verdade inverteu. Outro, inclusive pra esse tipo de ente aí, tu sabe quando tem 2 irmãos, assim, não é doentes que dão. Quando tem 2 irmãos que são entes, sabe que nome que dão? Não. Quando tem 2 ou 4 ou 6 ou 8, geralmente, né? Como? São os parentes. Peito que 2 ouvintes agora morreram. Foi tão ruim que eu morri. Foi muito ruim, cara. Por favor, procurem seus sei lá quem é o neuromédico. Neuromédico, caraca. Procurem seus neuromédicos. Pra ver se não teve dano cerebral de ouvir. Mas quando um não é o verdadeiro, sabe como é que eles se chamam? Enterrado. Então. E quando não tá muito triste, ele quer um abraço, ele é um carente. A gente vai ficar aqui até amanhã. Quando ele governa a nação, é o Ent-Rei. E quando ele fala várias línguas, ele é fluente. Para. Segue o baile. A gente entrou no loop temporal aqui. Sai do loop, sai do loop. Entrando em outro assunto. O Papai Noel, então, ele Vingador, por quê? Essa dupla, né, os duo-entes, eles, na verdade, não foi sem querer, porque eles estavam correndo atrás, no trânsito, de um outro caso que tinha acontecido uma batida. Uma batida de carro. Minas Gerais. De carro. Tinha batido o carro deles.
E eles estavam atrás do cara que bateu no carro, né? A dupla ali. Era um Corsa rebaixado, né? Não, Chevette. E sem querer acabaram atropelando uma criança. Infelizmente. Nossa. Atropelaram a criança tá até hoje no hospital ali, coitada, mas vai se recuperar com certeza. O pai dessa criança, ele ficou muito horrorizado com essa situação do filho dele ter sido atropelado. Era um pai ausente. Não, ele era presente. Ah, bom. Não é passado. Ele pegou assim, vou ter que me vingar desses caras. Né, vou ter que me vingar, né? Bah, né? Bandinho terror. Vou ter que me vingar desses caras aí, meu. Como ele estava acostumado a pilotar o seu trenó na neve, olha só, ele morava em Michigan. Olha. Ele resolveu sair com o trenó dele, só que por algum motivo o trenó dele começou a voar. Caraca, mas isso foi de repente? Foi de repente. Isso aí, quando tá em alta velocidade, passa num quebra-mola, já descola do chão e aí sai voando. O Troá Baldur segue o baile. E de repente, ele acabou voando muito próximo ao Sol. Nossa. Onde a radiação gama acabou dando poderes pra ele. Já usou droga hoje, né, Noia? Nossa. Foi muito alto, Trota, não tem noção. Foi muito alto. Caramba, velho. E ele acabou ganhando muitos poderes, dentre eles o teletransporte, Caraca. a super velocidade. Ele tinha uma sacola que ele usava, mala de garupa, né? E ela acabou virando mágica. Então ele acabou conseguindo, como se fosse uma cartola mágica ali do mágico. do Preston, do Caverna do Dragão. Uma Então ele cartola, consegue tirar né? coisas de dentro. Exatamente. Caraca, eu achando que o sol só dá câncer de pele. Não, ele é muito perto, muito perto. E então ele, com toda essa situação, ele acabou virando a chave e não mais quis se vingar dos doentes. Ele acabou querendo ajudar crianças. Já que o filho dele, né? Por isso que o papai, ele tem superpoderes, então ele vai ajudar. Do nada. Essa história, eu achava que a história do Tiamat tava ruim, grisado. O Bron me mostrou que não, cara. Não, calma que vai piorar mais ainda, muito mais. E daí ele acabou querendo ajudar, na casa, as crianças, assim, a serem mais felizes, né? Então, toda vez, uma vez por ano, ele acaba distribuindo presentes pra essas crianças. Então ele usa os poderes dele de teletransporte pra conseguir ir nos locais ali, super velocidade também, então ele desce ali, deixa um presente e tal. E a sacola mágica, ele consegue tirar um presente aleatório e dar pra criança. Só que se tudo terminasse assim, seria muito bom. Na verdade, o que acontece? Os doentes, não felizes em ter atropelado a criança, eles eram pessoas más. E eles acabaram lá no Polo Norte. Eles acabam ficando lá. Amargamente. E eles têm uma série de pessoas que trabalham pra eles. Que são os doentes, né? São suplentes. Os doentes. Exatamente, a mesma questão do Tiamat. Eu acho que nessa história que eles meio que... Então, essa galera, elas produzem um tipo de presente. Mas é o antipresente. Agora parece que piorou. Nossa. É o ausente. A cada antipresente produzido lá, acaba matando a antimatéria, com a matéria ali. Caramba. Um presente tirado pela cartola do Papai Vingador. Cartola não, saco. Saco. Que diferente. Não, mas vem com a gente, a história muda. Vai em frente. Só queria fazer um parente aqui. Um parente. Que história mais doente, cara. Só isso que eu queria dizer. Não, e pela questão da antimatéria, algumas crianças ficam sem presente. Umas ficam tristes e outras nem sentem. Não. Algumas até carentes. Leitente. Pior é que tem gente dependente. Para com essa porra aí, meu irmão! Não, mas, ô, Bron, essa aí eu confesso que eu realmente nunca escutei nada igual. Parece até que tu inventou. É verdade. Ah, não, tem mais um detalhe aqui, ó, que as renas lutam com os doentes também. Não, Tava anotado. essa eu ouvi. Esse detalhe é extremamente importante. Muito coerente. Bah, Bron, isso tu ouviu lá na tua tribo? Sim. Caramba, cara. Eu achei uma história bem diferente mesmo. Parece até que veio da mente, né? Aparentemente ela não faz sentido. Não faz. Não. Já que vocês estão contando histórias aí que não são tão fofinhas e bonitinhas assim na sua origem, tem uma que eu ouvi. Isso era numa cantiga de Ninar, que se transformou numa historinha, mas aí eu fui a fundo nessa história e descobri uma lenda muito antiga, que é o seguinte. Existia uma aldeia, também no norte, um lugar nevado, um lugar chamado Terras da Noruega. Nevava todo ano, e esse era um vilarejo, onde as pessoas viviam tranquilas na sua vida de pessoas de vilarejo. Tá. Com os medievais. Tipos medievais, exatamente. De acordo com os meus. E aí, existia um boato de uma criatura que eles chamavam de Storrod, que é do norueguês, que se chama o Grande Vermelho.
na tradução, Storrod. E espalhou-se um boato, então, de que crianças que mentiam pros pais e não se comportavam eram capturadas pelo Storrod, pelo Grande Vermelho. E esse boato se espalhou. E, de fato, houve um vilarejo vizinho que teve casos de crianças desaparecidas e começaram a realmente questionar se tinha alguém fazendo isso de algum modo. E, com o tempo, para fazer com que crianças não fossem más, os pais começaram a presentear as crianças que faziam coisas boas, né, que não agiam como más, não mentiam, dando presentinho para elas. Só que nem todos os pais tinham condições de dar presentinho. Mas mesmo assim, na manhã seguinte, essas crianças acabavam recebendo alguns brinquedinhos, uns presentinhos. E elas recebiam umas esculturinhas esculpidas em osso, muito bonitinhas, pequenininhas. E virou tradição, então, as crianças buscarem demonstrar-se educadas para não ser raptadas pelo Storrod e serem presenteadas, né? Só que com o tempo eles notaram que quanto mais as crianças se tornavam educadas, menos presentinhos iam surgindo. Então, eles descobriram que essa criatura realmente existia. Teve gente que disse que viu ela. Teve gente que disse que ela que fazia os presentinhos feitos de ossos das crianças que ela sequestrava. Glória a Deus. Caraca, meu! As crianças mal educadas. Foi longe, hein? Então só tinha presente se tivesse a mal educado. Ele usava os mal educados pra fazer presente pros bem educados. Então Exatamente. só tinha presente pros bem educados se tivesse criança mal educada, senão... Só que os pais notaram isso e com o tempo os pais buscavam sempre presentear os filhos, independente do que for, qualquer presentinho, qualquer coisinha, sempre presenteando os educados e nunca mais reclamaram dos filhos pra que eles não fossem sequestrados, né? E tipo, tinha criança que ganhava um presente bonito, mas tinha criança que ganhava só a bacia. Ai, meu Deus. E aí, pra que nunca mais o Storrod realmente aparecesse e fosse uma lenda, eles começaram a fazer isso. E nunca mais teve esse caso, assim, e virou uma lenda, assim, né? O Storrod. Aí eu não sei, teve gente que acredita que esse Storrod, ele tem relação com o nome Santo Claus ou Santa Claus, uma coisa assim que é numa outra língua lá também. Então, é essas coisas que as línguas vão mudando o nome, uma coisa vai misturando. Né? Vai mudando, né? Tupi-Guarani. Mas enfim. Então era uma criatura maligna que fazia um presente de ossos de crianças pra presentear crianças boas. As crianças boas que não tinham condições de receber presente de seus pais. Ah, das crianças pobres e boas. Caraca, mas que história pesada pra caramba. E com essa... E com essa nos despedimos. Feliz Natal. Caraca. Caraca, Burrat, eu não sei o que responder. É isso aí. Mas o Storrod, como é que é o nome? Storrod? Storrod. Storrod. Não consegue, né? Storrod? É isso aí. De loja. Caraca, que tenso, velho. Até vou procurar depois. Eu não vou. Quer dizer, não vou procurar ele, né? Vou procurar ver se tem... Eu vou procurar depois. Outra, mas eu vou te falar, cara. Que assim, ó, as pessoas, elas têm uma mania muito feia de... Quando elas não conhecem uma coisa, elas atribuem a uma coisa maligna, uma coisa feia, né? Isso é muito frequente. Sim, as pessoas... O desconhecido causa muito medo e pânico, né? Então eu não acredito que esse Storrod sequer existiu. Espero que não também, porque eu fiquei com muito medo. Então eu vou fingir que não existiu. E tem um outro pergaminho que eu li que traz uma outra vertente. É muito interessante que eu tô achando que esse Papai Noel, ele é mais de uma pessoa, na verdade. Porque ele aparece de maneiras diferentes em várias histórias com vários elementos parecidos, entendeu? Sim. E a história que eu tava lendo conta de uma civilização, antes dos medievais, inclusive, que era uma civilização que ela era extremamente avançada, que ela vivia no... os antigos. Os antigos. Medievais. Não, antes do medieval vem os antigos. Antigos medievais. Antes dos medievais. Não conheço. De antes dos medievais, que era uma civilização, pra você ter uma ideia, Bron, o sistema ecológico da Terra não estava bem formado, então andar pela superfície era muito nocivo para as criaturas inteligentes. As civilizações, elas se escondiam em cavernas subterrâneas. Só que ainda assim, por baixo da Terra, elas continuaram avançando tecnologicamente e chegou um ponto que elas descobriram magia, e com a magia elas uniram tecnologia que elas tinham com a magia e criaram a tecnomancia. E com isso elas começaram a criar máquinas que andavam na superfície da Terra, que era uma mistura de tecnologia com magia. Elas andavam na superfície da Terra pra
buscar alimentos que, embora a atmosfera não deixasse com que os seres inteligentes que estavam embaixo da Terra conseguissem subir na superfície, ainda tinha alguns animais que conseguiram se adaptar a esse sistema nocivo, assim, ambiente nocivo. E daí eles começaram a fazer umas máquinas que serviam para buscar alimentos, seja de origem animal... Tipo um trator. Não, tipo um robô. Tipo um boneco do Milk, só que de metal. Nossa. É, tipo umas criaturas de metal. Como eles tinham as imagens muito parecidas, acabaram fazendo meio humanoides. Eram umas máquinas gigantes, cheias de engrenagens, que era uma mistura de uma máquina a vapor com algumas coisas de magia, alguns símbolos, alguns glifos, alguma coisa assim. E daí essas criaturas, essas... Glifos? É, runas, né? Coisa de magia, não conheço muito bem. Mas aí essas criaturas, essas máquinas, elas subiam na superfície, buscavam alimentos, plantas, animais, caçavam animais e voltavam e traziam para esse povo subterrâneo. E aconteceu alguma coisa que nem um livro, nem um pergaminho que eu procurei explicou isso. Aconteceu algum evento muito grande que fez com que essa humanidade subterrânea cortasse total contato com essas máquinas. Eu não sei se as máquinas foram descartadas porque descobriram alguma coisa melhor do que elas, mas eu sei que de todas essas máquinas, teve uma que não conseguiu voltar para ser descartada. Uma que ela ficou perdida em algum lugar. Só pra lembrar, a gente tá falando ainda de Papai Noel e Natal, essas coisas. Sim. Ah, tá. Eu vou chegar lá. Eu tô jogando Zelda já, quase. Aguenta aí. Aperta os sinos que... Onde é que eu tô, meu Deus do céu? Aperta os sinos. O sino. Apertem os sinos. Apertem os sinos que o piloto sumiu. E daí, essa máquina, ela ficou muito tempo perdida, porque ela enganchou o pé numa raiz e depois teve um terremoto que soterrou ela. Cara, e depois de muitos anos, reza a lenda, né, a história que é contada de pai para filho, de filho para neto, que essa máquina conseguiu se libertar e continuou executando a programação dela, que era buscar mantimentos. Só que a sociedade já tinha evoluído. Os seres inteligentes já tinham saído das cavernas subterrâneas e a superfície já era habitável. Então, esses seres, eles não precisavam mais de alimento que a máquina trouxesse, caçasse, buscasse água, plantas. Os humanos evoluídos saíram das cavernas subterrâneas e criaram cavernas na superfície pra se esconder. Eu vou chegar lá, calma que tu vai... Ai. E daí, essa máquina, ela percebeu que ela precisava fazer um reescaneamento do que era a necessidade dos criadores para ela poder se adaptar a essa nova origem, porque as criaturas vivas agora elas criavam cavernas que eram acima da superfície para viverem, o sistema de organização mudou. E também eles já tinham teleentrega também, né? Que daí não precisava mais levar comida. Delivery. Mas ela conseguiu soltar o pé? Conseguiu. Bom. Alguns milhares de anos secam as raízes, né? Então, ele reescaneou e ele viu que as criaturas vivas tinham se organizado num sistema de troca de moedas, uma coisa assim, né? Pix. E os adultos não precisavam mais de amparo, porque eles conseguiram, através de trocas, pegar o próprio alimento. Então, a máquina ela acabou se sentindo obsoleta. E foi onde ela reencontrou o propósito dela, que foi nas crianças. Ah, sim. Ela sentiu que as crianças, algumas das crianças, elas precisavam de um combustível não mais pro corpo, mas agora pra mente. Ou seja, as crianças precisavam exercitar a imaginação. E essa máquina, desde então, ela passa a passar 364 dias do ano produzindo e catando e criando algumas peças, uma coisa que nem a máquina consegue entender, mas as crianças entendem como brinquedos, mas que são capazes de aguçar a imaginação da criança para poder suprir esse alimento mental, digamos assim. Meu Deus. Ela fica 364 dias, essa máquina, vagando pelo mundo, arrecadando esses produtos que ela vai distribuir, e daí uma vez por ano ela faz essa distribuição em massa. E quando algumas crianças relataram nos pergaminhos mais recentes que eu vi, que no meio da noite elas ouviam barulho de engrenagem na sala de casa e viram uma criatura que a criatura estava escrito Noel no chassi da criatura, assim, no peito da criatura estava escrito Noel, mas na verdade não era Noel, era N0E1. Porque era a primeira máquina, a número 0 da primeira edição. Então ela foi a primeira máquina criada. Por uma ironia, ela foi a que se perdeu. Ah, gostei do nome. N0E1. Número 0, edição 1. E o que acordava as crianças, como ela é muito antiga, ela tem alguns defeitos que ela nunca conseguiu reparar. E elas ouviam um barulho como se fosse uma engrenagem trancando, fazendo trancando, sabe? Caralho. E é isso. Ah, que história é merda, hein? Pior que a minha, eu acho. A história é boa, mas os primeiros 15 minutos delas, 80% do início é desconsiderável. Tipo, podia ser qualquer outra coisa. Caralho,
Caraca! Sommelier de história. Mas é o que tava escrito, não fui eu que verdade. criei isso aí. Não fui eu que criei, tava escrito. É. Caraca, descredibilizar. Não foi o Tiamat que criou, mas foi ele que escolheu trazer isso pra nós. Né? Esse é o problema. Caraca. Boa. Algum maluco inventou. Não, tu construiu bem o plot twist, foi interessante. Eu achei bem interessante essa história, azar de vocês que não gostaram. Podia ser só, tipo, uma população, aí máquinas foram enviadas pra cuidar da humanidade, e aí, tipo, alguma coisa deu errado, e essa caiu em algum lugar, e isso aí deu. Não, mas aí tu tá inventando, né? Mas aí não tu era. tá inventando. Podia Não, ser mas Manuel. não é Chama invenção. máquina. Podia ser Manuel. Pode contando a mesma história do Tiamat, uma única frase. Papai Noel era uma máquina. Ponto, vai embora, entendeu? Avança. Mas não tem graça, né? Pois é, galera, ouvindo essas histórias aí, todas são bem diferentes, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas em comum. Mas eu, sinceramente, eu acho que isso aí tudo é invenção e, de repente, esse Papai Noel nem existe. Não existe, mas por que as pessoas iam criar esse monte de história? As pessoas gostam de criar histórias, né? Sei lá. Caiu um barulho na chaminé. O quê? Caiu um barulho. Não, Ué? pera aí, não é Caiu um barulho. Tem alguém ali fora? Ô, Bron, tu não limpou os morcegos que estavam na chaminé, Bron? Ué, eu tinha limpado, que estranho. Pera aí, eu vou espiar ali na janela. Ué, é um pacote. Caraca, os morcegos estão entregando pacote lá, tem uma caixa. Poxa vida, caraca, velho. Pera aí, deixa eu pegar essa caixa. Deve ter dinheiro. Nossa, tá pesada essa caixa aqui, caramba. Que isso? Abre espaço na mesa aí, abre espaço na mesa. Tá. Deixa que eu te ajudo, vamos lá. Caraca, velho. Quem é que se habilita a abrir? Ai, não sei. Comendo essa hora da noite, velho. Pode ser uma bomba. Pois é, né? Tá entregando de madrugada. Ah, mas daí... Nessa época tem bomba de chocolate, né? Pode ser uma bomba de chocolate. É, Carolinas. Que? O Bron sempre complementa o negócio falando o nome total aleatório, né? As Carolinas. É uma É torta. um doce de chocolate. Eu não sei. Ô, Baldur, vem cá. Abre aí. Tu que é o mais destemido, abre essa caixa. Destemido. Eu sou destemido, mas não sou burro, Bron. Vem cá. Abre essa caixa. Dá um pedaço de pau que eu vou abrir isso aí. Caraca, como é que Não, você pega abre essa um pedaço? faca pra abrir. Pedaço de pau. A faca é muito perigosa, Tro. Posso me cortar. Tá bom, toma esse pedaço de pau, então. Daqui então. Vai quebrar tudo. Olha isso. Coisa estranha. Nossa, mas era tão pesado, tem um pergaminho dentro. Caraca, Não entendi. a gente tem que parar de matar o dia do braço aí, bro. É o peso da gratidão. Oh. Gente, olha esses nomes aqui. Caraca. Olha isso. Ah, é um presente. Ué, É a mas galera eu que faz conheço parte. esses nomes. É, pessoal, o pessoal que passou pela guilda. Caraca, é um presente de agradecimento que a gente ganhou? Mas te ganhou um pergaminho? Olha, aqui em cima tá escrito no título, ó, presente de agradecimento. Então parece que é um presente de agradecimento. Da onde tu acha que eu tirei a ideia? Tu acha que eu inventei? Presente de agradecimento do Papai Noel. Ah, tem umas lembrancinhas, olha aqui que bonitinhos. Um good, né? Para podcast Dragão Careca de Papai Noel. Ah, sacanagem, não Ai, deve tu ser. dizendo que não existe, né, outro? Não é possível. Não é. É possível, meu Deus. Noel. Tá, gente, tá. Vamos agradecer então que esse presente de agradecimento tá aqui. Esse pessoal que tá aqui, essa lista que mandaram pra gente, é uma lista de todo mundo que ou tá na guilda ou participou da guilda, dedicou um tempinho ali pra conhecer a nossa guilda, pra participar, pra conhecer a gente mais de perto, saber dos bastidores do Dragão Careca que a gente sempre coloca aqui dentro da guilda, pra receber alguns prêmios do Dragão Careca que a gente também já bonificou uma galera que tá aqui. Bonificou. Fica meio... Bonificou. Parece que eu sou um assalariado, ganhei um vale alimentação. A galera que participa lá do correspondente da guilda com a gente, gosta de interagir. Então eu acho que a gente tira esse tempinho aqui, já que, ó, já é Natal. Passou da meia-noite, já é Natal. É. Então eu acho que a gente tem que dedicar esse tempinho aqui como um agradecimento, aproveitar essa data bonita. Espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente aí tá reunido com a família, tá curtindo aquela ceia de Natal, tá abraçadinho com quem ama, tá feliz, tá pensando nos projetos que vai ter pra 2022 nesse final de ano. Seja um ano muito melhor do que 2021 foi, né? Todos estamos torcendo e com certeza vai ser. Então eu vou começar o agradecimento aí, eu vou pedir pra cada um ler aí o nome do que tá no pergaminho do pessoal que tá com a gente na guilda ou já teve com a gente na guilda, que é muito importante. Então eu gostaria de agradecer primeiramente a Andressa Buzetti, a Andressinha, a nossa dama de ferro, que tá lá na guilda com a gente. A outra aqui, ó, Alexandre Are
Rafael Esperança, olha aí, tem esperança no nome. Esperança pra 2022. Glória. Olha aí, rapaz, já tudo se encaixa aí. Bianca Alencastro. Uma das primeiras membros a entrarem na guilda. É verdade. Carolina Bernardino. Carol também foi uma das primeiras, lá no começo. Eu tô me sentindo como se ele estivesse se formando e a gente estivesse chamando. Garota Verão, charqueadas. Parece Oscar, tá ligado? Um agradecimento, então, um dos mais novatos da guilda, o Diego Mezencio. Eu também gostaria de agradecer aqui, tropa. Eu tô me sentindo no Oscar aqui, mas gostaria de agradecer ao Diogo Saraiva Trulho. Ah, isso aí também. Diogo Saraiva Trulho. Muito obrigado, Diogo, por ter participado da guilda aí, por ter apoiado o nosso trabalho. O Doug. Grande Doug. O famoso Milk, Felipe Milkevitz. Aí. Grande Milk. O rei dos pergaminhos. Guilherme Kanashiro. Rapaz, agora que eu descobri o nome do Guilherme. Olha, estou descobrindo o nome de várias pessoas. O Gus, que na verdade se chama Gustavo Seraglioli. Gustavo Seraglioli. Seraglioli. Também agradecer aí o nosso grande correspondente da guilda que fala diretamente lá do Canadá, o Igor Querubim. O Cássio de Oliveira. Peixotinho, que tá tentando tirar o título do Milk aí nos pergaminhos. Vamos ver quem vai ganhar. Lucas Carvalho de Oliveira. O judeu. Caraca. O Luiz Mendes da Café. O Café Olha Literário. Aí, tá sempre fazendo bolo pra gente. Eu gostaria de agradecer aqui o Marcelo Rebelo, que inclusive já narrou umas aventuras de RPG lá na guilda pro pessoal. Tiago Miranda. O Thiago Miranda, que ele é o nosso clérigo bêbado, né? Que tá sempre batizando lá a nossa água. E a pessoa responsável por espalhar a palavra do dragão careca? Internet. Valquíria Lima. A Val. Na internet. Internet. A Val, grande Valzinha aí, que contribuiu muito. Mas a Val não pertence ao grupo? Como é que ela é também? É que ela começou e foi promovida, né? É assim que funciona. E o pessoal diz que não tem promoção dentro do Dragão Careca, tá aí a prova. Olha aí, exatamente. Tá aí a prova. Gente, muito obrigado por terem passado esse ano aí com o Dragão Careca. Eu desejo a todos um Feliz Natal. Que todo mundo tenha uma ceia repleta de coisas gostosas, tão gostosas e em tanta abundância que possam também dividir com quem não tem, com quem tá precisando aí, fazendo os votos aí, já foram feitos no passado, renovando esses votos pra esse ano. E desejo a todos um Feliz Natal. Bom, eu gostaria de falar aí, tantos agradecimentos, toda essa questão, simplesmente um valeu! Bem parecido com o que eu tinha pensado. Caraca, pessoal criativo. Pessoal, mais um ano a gente passa com vocês aí, cada vez mais aumentando essa família, a galera aí entrando pra nossa guilda, fazendo parte desse grupo especial, que só é especial por causa, é claro, né, de mim, mas também por causa de vocês, que alegram isso tudo aqui, né, e é claro que vou deixar o meu agradecimento pra vocês. Parabéns, que Troá. é também um valeu Parabéns. que o Bruno... E ó, não importa a ceia, o importa é que você tá com a família de vocês, com pessoas próximas de vocês, que vocês consideram família também, né? Num lugar de preferência seguro. O quê? Tá? Ok. Como assim? Virou um sermão. De preferência, Eu seguro. queria dizer confortável, seguro, confortável, Não saiam de casa. protegido. Use camisinha. Lugar seguro, no caso, é pra sair do Brasil ou outro? Ó. Tá meio complicado. É que você se sinta bem com a sua simbologia, seja comendo, seja fazendo Bebendo. enfeite, seja cantando, Fazendo enfeite. seja O que faz enfeite na noite de Natal? Não sei. enfeite, fazendo enfeite. Caraca, o pessoal não consegue, né? Com toda Beba água. a sua... Coma salada. E... Não corram de carro. Respeitem as leis. Mastiga bem o peru. Mastiga 30 e... quanto? 36 é o certo, né? Não. E uva passa no arroz é bom. Nossa, não, tá. Não, Ah, acabou, valeu. não, isso Não, não. a gente não vai entrar nessa discussão. É horrível. Quero agradecer por estarem aqui com a gente o ano todo e que vocês possam ter um bom ano cheio de coisas boas. Muito bom, tomara. E bastante sorvete. E... Que belo Acho resumo bom. de coisas boas, né? E o nosso paladino do conhecimento, o que tem a desejar? Primeiramente, obrigado. Segundamente,
valeu. Terceiro, é nóis. É nóis. Eu gostaria de desejar a todos tudo que se deseja nessa época natalina, que é vinculado ao verdadeiro espírito de Natal, que é o feriado e a comida. Compras. Sossego e uma... Recesso. E é isso aí, paz pra todos nós. E um ano melhor do que esse ano aí também, mas isso daí eu vou repetir de novo no episódio especial de Ano Novo, então. É verdade. Então, é ruim fazer. Por que a gente não faz só um agradecimento? Esse negócio de fazer 2 agradecimentos, é isso aí, gurizada. Valeu. Um é Natal e o outro é Ano Novo. Né? Não vamos complicar. Vou agradecer de uma semana pra outra, fazer já outro agradecimento. As pessoas vão ficar mal acostumadas depois. Aí depois passa 8 meses sem nem falar obrigado pra pessoa. Não dá nem bom dia daí. Né, para de reclamar, Valdur. Ah, brincadeira. Esse é o espírito natalino, pessoal. Vamos lá. Espírito do Grinch. Vamos lá, pessoal. Todo mundo junto aí, então. Feliz Natal do 3. Vamos lá. 2, 3. Feliz Natal! Feliz Natal! Parabéns pra você. Tá, dá aqui agora os presentinhos que eu vou acatar eles pra entregar pra eles aqui. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui. Você pode acessar dragãocareca.com e descobrir sobre outros portais para nos acompanhar. E se você quiser fazer parte da nossa guilda, fica aqui o convite do bardo. Acesse PicPay ou padrim.com.br e busque por Dragão Careca. Seu apoio será muito bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!